Eu sou Emerson Linhares e esse tema, falar sobre oração, é um tema que me atrai muito, que me traz muita alegria, pois eu sou um homem de oração, com toda a minha dificuldade. Mas encontrei algumas barreiras para orar, que talvez você também possa ter encontrado. E nesse vídeo, ou nesses vídeos que vão ser gravados na sequência, eu vou estar te ajudando também a aprender a orar, a vencer a dificuldade de orar, falar sobre as barreiras, falar sobre o início, o meio, o fim, o que acontece quando você começa a orar, quais são as dificuldades, né? Quais são as posições em que você deve tomar, quais são as reações que uma pessoa enfrenta, as situações, as dificuldades, a batalha espiritual que a pessoa enfrenta quando ele começa, quando ele toma a decisão de ter uma vida de oração. Fique comigo, nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre alguns prefácios, sobre algumas coisas, alguns temas, algumas abordagens que iremos falar mais para frente. E eu te garanto, você não vai se arrepender de assistir os vídeos que eu estou gravando, que eu vou gravar para a minha e para a sua alma, para o nosso aprendizado. Uma coisa eu te garanto, após esses vídeos, você não será a mesma pessoa. Talvez você possa subestimar, né? Se você tiver alguma pergunta durante o decorrer desse vídeo ou desses vídeos, pode deixar aí no comentário que nós iremos responder. Lembrando, geralmente a sua pergunta ela se transforma em um vídeo. Mas antes de passar para o segundo vídeo, eu já vou deixar uma coisa aqui que vai te chamar a atenção. Geralmente quando você você toma a decisão de orar, você vai enfrentar a primeira dificuldade. Vai ser difícil para você tirar 5 minutos de joelho ou em oração, 10 minutos, 20 minutos diário. Mas é preciso que você venha vencer isso. Por que que isso é difícil? Eu vou te explicar. Porque você precisa, algumas pessoas chamam de receber o espírito de oração. Na verdade, buscando na Bíblia, eu não encontrei nada que se falasse que existe o espírito de oração. Mas nós podemos falar também, chamá-lo de espírito de oração. Porque esse espírito de oração que eu vou falar aqui é o Espírito Santo. E quando você começa uma vida de oração, muitos até falam, não, eu sou visitado, estou visitado pelo Espírito Santo. Mas se você for visitado, eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que está visitado, que ele está cheio do Espírito Santo, ele tem o espírito de oração, porque o Espírito Santo geme, o Espírito Santo ora por ele 24 horas, o Espírito Santo fala com ele, o Espírito Santo é a maior vontade dele. E talvez, para que você entenda bem, talvez você fale bem assim, não, mas eu tenho o espírito de oração, mas não consegue orar. Que espírito de oração é esse que não é forte na sua vida, que não consegue te ajudar a ficar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de joelhos em oração durante o dia? Então é sobre isso que eu vou te falar. No início, quando você começa a orar, você enfrenta uma barreira muito grande. Você vai começar a orar e às vezes você consegue palavras para falar com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo ali durante 1 minuto. Você consegue em 1 minuto mais você falar sobre as suas dificuldades ou necessidades, ou agradecimento a Deus, ou petições a Deus, ou apresentar as suas causas, a sua família, né? Uma forma diversa. E de repente some a voz. De repente some as palavras. É aí que vem a nossa primeira barreira. Aliás, a segunda barreira. A primeira é conseguir começar a orar. A segunda é porque às vezes não temos palavra. Por que que não temos palavra? Porque não estamos envolvidos pelo espírito de oração. Ele não está nos dominando, ele não está nos fortalecendo, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos auxilia, ele nos preenche, ele nos fortalece, ele nos incentiva. E quando nós estamos no Espírito, nós sentimos vontade de orar. É diferente. Quando não estamos, nós sentimos dificuldades para orar. E é uma luta para orar. Quando nós estamos preenchidos, nós estamos sentindo o Espírito Santo, nós estamos sendo envolvidos por Ele, quando Ele está nos dominando, difícil é não conseguir orar. Quando você está envolvido pelo Espírito Santo, quando você começa a orar, estando sentindo a presença dEle,
você tem dificuldade para parar, porque a vontade é orar constantemente. Entendeu? Então será que você passa por essas dificuldades? Se você não passa, preserve isso, porque o Espírito Santo está em você. Se você consegue, você sente desejo de orar e começa a orar, não sente vontade de parar e as palavras não acabam. E nesse primeiro vídeo eu vou deixar uma coisa aqui bem forte. Quando você começar a orar, que você conseguir palavras ali para 1 minuto, 2 minutos e não conseguir mais palavras, eu vou te dizer uma coisa, é o inimigo bloqueando a sua mente. Né? Eu sinto muito dizer, porque eu também passo por isso. Eu sou um homem de oração, já tive tempos em que eu orava dias e dias sem parar, e passei agora recentemente uma experiência muito forte na minha vida, muito impactante, que me trouxe a compartilhar com outras pessoas. E essa experiência, nessa experiência, eu fiquei triste com algumas coisas e parei com a minha vida de oração, deixei de fazer algumas coisas que o Senhor estava mandando, né? Não vou entrar nisso agora, mas isso me acarretou no quê? Em perder as forças. E eu, depois, um homem que às vezes passava 15 dias, às vezes orando, em uma campanha ou no monte, não tem idolatria a monte, viu pessoal? Mas gosto de orar no monte porque lá eu fico tranquilo dentro da minha casa, junto com os irmãos da congregação, eu gosto de orar. Só que aí não conseguia mais forças. E aí eu pude entender que o Espírito Santo, ele tinha se afastado. Poucas pessoas querem falar das suas dificuldades. Geralmente nós queremos trazer só as nossas qualidades, mas eu preciso trazer aqui uma dificuldade minha, uma barreira, uma luta, para que eu possa explicar melhor para você. Então eu preciso ser humilde e dizer, perdi a presença, perdi a força, perdi o espírito de oração. Perdi aquele que me envolvia, aquele que não me deixava quieto, aquele que me alegrava todos os momentos, aquele que quando eu começava a orar não queria mais parar, queria só ficar com ele, e que me revelava o profundo e o escondido. E talvez você tenha passado ou está passando por essa dificuldade. Então quando te faltar as palavras, persista, continua insistindo que você precisa que o Espírito Santo venha te envolver. Quando ele te envolver, que é o que chamamos de espírito de oração, ele vai te dar forças. E aí, você começa a orar, as palavras vão surgindo. O Espírito Santo vai te lembrando de pessoas para interceder. O Espírito Santo, só para você entender, ele está orando por mim e por você 24 horas com gemidos expremíveis, segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi para os céus e lá ele está à direita do Pai, diz a palavra, orando por nós incessantemente. Então eu já quero te dizer, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, se você estiver sem forças, você fala, Senhor, me dá forças. Eu estou fraquinho, mas eu vou continuar aqui. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui do meu lado, que ele está me ouvindo e que ele está orando por mim com gemidos inexprimíveis ou exprimíveis. E o Senhor Jesus também está orando por mim. Você entendeu? E você continua e fala, Espírito Santo, a palavra diz para mim ser persistente, para mim te buscar incessantemente. E eu vou te buscar até que o Senhor venha me visitar. E ao longo do tempo, daqui uns dias, com poucos dias, você vai começar a ser uma pessoa, que eu vou deixar para o outro vídeo, eu vou te dizer agora, começar a ter vontade de chorar, as pessoas vão olhar e falar, ele está depressivo, porque você chega perto das pessoas, a lágrima desce, dá vontade de orar, dá vontade de chorar, mas dentro você está sentindo uma alegria, essa alegria não é depressão, e poucas pessoas vão te entender. Tá na frente eu vou fazer um vídeo também que você nesse momento precisa estar alicerçado por líderes que tenham conhecimento sobre as ações do Espírito Santo e principalmente o que acontece com o ser humano quando ele começa a orar. Ali, principalmente quando ele não tem uma experiência, que às vezes a própria pessoa mesma acaba acreditando por causa de outros que ele está em depressão, e não é depressão. E sim, a visita do Espírito Santo, falando com você, te ajudando. E eu vou trazer isso para você de uma forma assim fantástica, com a ajuda desse mesmo Espírito Santo. Quando isso acontece, que você começa ali orando, que você já sentiu a força, não consegue mais parar de chorar, que às vezes até as pessoas pensam que você está em depressão, na verdade você está passando por uma transformação. Na verdade o Espírito Santo está quebrando o seu ego. Emerson, mas precisa quebrar o meu ego? Precisa. Mas eu vou tirar uma salva aqui para mim e para você. Quando se fala de quebrar o ego, não quer dizer só coisas ruins que nós faz. Às vezes ele precisa de quebrar o nosso ego para nós tirarmos o foco de outras coisas. Às vezes sim, ele vai fazer conserto na nossa vida. Mas eu não vou nem focar aqui que seja só o conserto.
Eu vou focar em outra coisa, porque o conserto você já sabe, eu preciso ser consertado, transformado todos os dias, e você também. Mas quando ele está trabalhando ali no nosso ego, ele também está trabalhando sobre coisas tipo, por exemplo, eu quero comprar aqui uma casa, ou quero trocar de casa, né? Vou falar aqui, eu tenho uma moto e quero trocar de moto, quero uma outra moto melhor. Então aquilo ali são coisas do meu ego. Mas quando eu apresento a Deus, ele às vezes fala, você que sabe, você que escolhe, isso não vai influenciar em nada, dependendo das circunstâncias. Então é um ego, mas é um ego que ele não vai atrapalhar em nada, não é uma coisa errada, né, uma coisa certa. Então só para você entender que quando eu falar bem assim, que ele vai estar quebrando o seu ego, não é só sobre coisas erradas que nós fazemos. Mas aí, nós às vezes, mesmo nessas coisas certas, nós ficamos tão focados ali, que nós não conseguimos parar para conseguir nos concentrar em Deus, para nos colocar Ele em primeiro lugar. Então é mais ou menos por aí. Esse vídeo é só um prefácio para você entender. Eu vou te garantir uma coisa, fique comigo. Você vai ter forças para orar se você não tinha. E se você está tendo ou tem ou está passando por alguma das dificuldades que eu vou relatar mais para frente, as orientações que eu vou te passar, você não vai ser a mesma pessoa após esses vídeos. Esse é o primeiro vídeo dessa série de oração. E aí embaixo vai ficar uma hashtag, né, que eu vou colocar o nome, provavelmente vai ser oração com Emerson para identificar, né, ainda vou escolher. Ou outra coisa, e também vai estar a playlist do YouTube. Você clicando em um dos dois vai levar a todos os vídeos que nós vamos gravar para frente. Também, se puder, se inscreva, clique, dá um joinha, deixe o seu comentário. Eu sou Emerson Linhares e peço a Deus que você fique comigo e que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo que iremos fazer, que é fantástico. Que Deus te abençoe. Vem comigo, vem conosco. Aliás, vamos estar juntos nessa. Amém?